Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o clube de Motion Tracking. E hoje nós vamos modelar uma simples maçã como essa que vocês estão vendo aí na tela. Bem, é essencial que você tenha um pouco de conhecimento de modelagem aqui no clube, porque não é certeza que 100% das vezes, nem todo mundo a gente sabe que vai ter dinheiro para contratar alguém para ter modelar modelos 3D, ou então às vezes não se encontra modelos 3D de tudo na internet para a gente colocar em nossos vídeos. Então, eu vou ensinar de qualquer forma um pouco de modelagem aqui para nós, beleza? Para começar, eu vou selecionar todos os objetos com a tecla A, vou apertar X e vou deletar, porque não vamos usá-lo. Vou adicionar com Shift A um cubo. Bom, vocês podem ver que já tinha um cubo na cena, mas eu deletei. Por quê? Bem, esse cubo é melhor. É difícil explicar, mas ele já vem com as propriedades tudo resetada. Tipo, sem nenhum material e nada, tudo do zero. E aquele cubo já está configurado com algumas coisas. Então eu vou adicionar um cubo novo mesmo. Com o cubo adicionado, vocês vão ter que ir para o modo de edição. Como a gente vai para o modo de edição? Aqui a gente pode ver que nós estamos no Object Mode, que é o modo de objeto. Nós podemos mudar para o Edit Mode, que é o modo de edição. Tem uma maneira mais fácil de fazer isso, mais rápido, ao invés de clicar aqui e mudar. A gente pode apertar Tab do nosso computador. Apertando a tecla Tab, do teclado no caso, né? A gente vai para o modo edição. Podemos ver que já mudou. E para sair dele novamente, é só apertar Tab de novo. No modo de edição, nós conseguimos manipular as faces, vértices e arestas do nosso objeto. As faces são os lados. O cubo tem 6 lados, ou um dado, por exemplo, aqui, ó. Aqui, isso é uma face, isso também é uma face, isso é uma face e assim por diante. E as arestas são essas quininhas aqui, ó. Essas bolinhas aqui. Não, me perdão. Essas aqui, na verdade, são as vértices. A arestas são essas linhas que se conectam entre as vértices, ok? Me desculpem aí, gente, pelo equívoco. Para nós começarmos, vamos clicar aqui, porque a gente está selecionando as vértices. Vamos selecionar as faces, ok? Agora, vamos selecionar alguma face aleatória do nosso cubo. E aqui a gente tem um monte de ferramenta para nós usar. Mas não vamos se preocupar com isso. Eu vou explicar algo simples por enquanto. A gente vai usar os atalhos do teclado. Ao apertar E no teclado, a gente pode extrudar. O que seria isso? A gente pode aumentar o tamanho aqui, colocar mais um pouquinho para cá. Vou deixar aqui. E quando achar o valor que a distância, o valor entre as... enfim, quer dizer, disse entre aspas sem querer. A gente pode apertar Enter do teclado ou o botão esquerdo do mouse, que a gente confirma e a gente põe aqui. E com S, se a gente apertar a tecla S, a gente pode diminuir a escala. E mesma coisa, aperta Enter ou o botão esquerdo, a gente pode diminuir. Ah, mas eu não gostei do resultado da minha modelagem, eu quero voltar no estado que estava. Caso você já tenha confirmado, você pode dar um Ctrl Z que vai voltar. Ó, dei Ctrl Z, voltou. Ou se você ainda não confirmou, você pode apertar o botão direito do mouse que volta também. Só que ainda assim você vai ter que dar um Ctrl Z, porque mesmo voltando, ainda assim a extrusão continua. Eu movi aqui, ó, tá vendo? Ainda tem mais 3 divisões. Então com Ctrl Z, agora se eu mover, ó, só tem 2. Ok? Eu vou diminuir aqui com S. E opa, deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou vir em View e Frame Selected para eu visualizar em relação a essa face. Para eu rotacionar esta face aqui, eu posso apertar R, como vocês já devem saber, se vocês viram os vídeos anteriores, utilizamos a tecla R para rotacionar alguns objetos. R. Vou cancelar aqui, tá, gente? Que eu não vou rotacionar por enquanto, porque eu vou explicar algo sobre os eixos para vocês. Tá vendo aqui nessa orientaçãozinha aqui em cima? O que seria essa orientação?
quando a gente move a cena, a gente vira aqui, essa orientação vira. O que é isso? Vocês já ouviram falar no... Acredito que vocês já ouviram falar no plano cartesiano na escola, né? Tem o eixo X e o eixo Y. O eixo Y geralmente é para cima e o eixo X é para o lado. O eixo Z, na verdade, é para cima e para baixo e o X é para o lado e para o outro lado, para frente e para trás, né? Mas aqui no Blender, o eixo Y não é para cima, ele é para frente e para trás. Ele é o que deveria ser o eixo X no plano cartesiano. E também, como é 3D e não 2D, a gente tem o eixo Z. Tá vendo? Então, o eixo Z é para cima. Esses eixos aqui, ó, representam os eixos que estão aqui nessa orientação. Por exemplo, o verde é o Y. Vamos ver onde o Y está apontando? Ó, o Y está aqui, então o Y positivo é para lá e o Y negativo é para cá, onde eu estou movendo. E se o X está para lá, então o X positivo é para lá e o X negativo é para cá. E o Z nem precisa de orientação, mas já dá para saber, ó, ele é para cima e o positivo, né? E o para baixo é o negativo. Mas eu vou ativar ele aqui para vocês verem melhor. Para ativar o eixo Z, basta a gente vir aqui e Axis, é bem aqui, ó, e ativar o Z. Beleza, apareceu a linha do eixo Z. Agora eu vou salvar meu projeto. Para salvá-lo, eu posso vir aqui em File, Save As, e vou escolher uma pasta para salvá-lo. Na real, vou criar uma. Não, deixa eu ver se eu já tenho uma primeiro. Aqui. Vou nomeá-la de Aula Maçã Modelagem. Ok? Agora, entendendo sobre essas orientações aqui nos eixos, será importante na hora de você rotacionar, por exemplo, ou escalonar alguma coisa. Como assim? Na hora que você quiser mover, por exemplo, essa face apenas no eixo X, para mover você tem que apertar G. É difícil acertar retinho assim, porque a mão da gente treme, né? Então a gente pode, em vez de ficar movendo tentando acertar, a gente pode apertar X, que a gente vai mover assim desse jeito, ó. Ó, apertar X. Ou apertando Y, a gente move apenas no eixo Y. Apertando Z, a gente move apenas no eixo Z, que é para cima e para baixo. A mesma coisa para rotação e escala. Vamos ver o exemplo? Eu vou dar R, Y, eu rotaciono no eixo Y. Agora, RX, eu rotaciono no eixo X. E RZ, eu rotaciono no eixo Z. Vou dar Ctrl S para salvar automaticamente, que eu já salvei uma vez. E a escala também é a mesma coisa. Eu vou selecionar todas as faces agora do cubo para mostrar para vocês. Eu vou apertar A para selecionar tudo. E com S e X, eu posso escalonar apenas no eixo X. Ou Y, eu escalono apenas no eixo Y. E Z, eu escalono apenas no eixo Z. E agora, como eu faço para escalonar em todos os eixos, exceto um? É só a gente segurar Shift e em seguida apertar o eixo que a gente deseja que não seja escalonado. Por exemplo, S Shift Z. Está escalonando no eixo X e o eixo Y apenas, exceto no eixo Z. E também funciona com os demais. Ok? Sair do modo edição apertando Tab. Ou se vocês quiserem, vocês podem vir aqui e clicar em Object Mode, tá? Se forem mais fácil para vocês. Agora eu vou dar um X e excluir esse objeto. Vamos começar a modelagem da nossa maçã. Para isso, vou dar um Shift A, vou adicionar outro cubo. Vou vir aqui em modificadores. Sim, vamos utilizar um modificador, que é muito útil, por sinal, um dos meus preferidos, o Subdivision Surface. Vamos aqui em Add Modifier, Generator, e vamos adicionar o Subdivision Surface. Beleza.
como a bolinha, o cubo. Vamos vir aqui em Layers Viewport. Não vamos mexer em Render, tá? Apenas em Viewport. Até porque estamos modelando. Vamos colocar, acho que uns 4 ou 3. Vamos deixar uns 3. Vamos fazer uma maçã com não tanta poligonagem assim. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês no último vídeo é que quanto mais detalhes tiver seu objeto, melhor vai ser a resolução dele. Porém, mais vai custar o processamento do computador de vocês, mais vai travar, ok? Então, não exagere muito nesse número. Ok? A maçã tá assim, por enquanto. Na verdade, isso é uma bola, né? Mas vai ser uma maçã. Agora, sem aplicar o Subdivision Surface, eu vou entrar novamente no modo de edição. E agora eu vou começar a modelar. Eu quero fazer um corte aqui no meio do cubo. Para isso, eu vou vir bem aqui no cantinho e vou segurar o Ctrl R e vou aplicar. Tanto faz com Enter ou com o botão esquerdo. Agora vocês estão vendo que eu consigo mover. Só que eu quero que ele permaneça no centro, onde estava. Para isso, eu cancelo essa ação com o botão direito. Pronto, foi cancelado o botão direito do mouse. Aparece aqui quando aperta, ó. Vou apertar o botão direito de novo. Apertei, ó. Esse botãozinho aqui do mouse que vocês apertam quando eu falo direito. E o esquerdo é esse. O do meio é o scroll. Ok? Agora com isso, tá aparecendo uma cabeça de um personagem de Roblox, né? Convenhamos. Eu vou mover essa linha um pouco para cima com a letra G e o Z. Ou seja, já utilizei o eixo Z aqui, ó. Se você apertar G, você move uma face, vértice, aresta ou um objeto. E você aperta uma letra correspondente ao eixo, você move com o G apenas naquele eixo. Então eu vou mover um pouquinho para cima, mais ou menos aqui, ó, tá bom? Vou vir aqui no modo de seleção de faces, novamente. Vou selecionar essa face de cima e eu vou diminuí-la. Ok? Diminuí-la mais ou menos assim. Com S, ok? Que diminui. Agora eu vou apertar E. Dei uma extrusão. Eu vou cancelar essa extrusão com o botão direito. Agora eu vou apertar S para diminuir novamente. G e Z e diminuir para baixo. Vou diminuir mais um pouquinho. Vou dar um E novamente. Diminuir mais um pouquinho. Arrastar para baixo com o G e o Z. Diminuir um pouco. Ok. A maçã já está dando um resultado legal. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa linha aqui. E vou mover ela um pouco mais para cima. Para selecionar essa linha inteira, ao invés de ter que ficar selecionando uma por uma, a gente pode simplesmente apertar Alt e Shift, Alt e o botão. Não, pera aí, deixa eu lembrar. É que, gente, eu tô usando o. Como é que fala? O botão. Tô usando Emulate num pad, que eu tô emulando o scroll do mouse. O mouse aqui, que é a borradinha do meio, porque o meu scroll tá quebrado, né? Eu não consigo fazer algumas coisas. Como usar o Alt e o botão esquerdo do mouse para selecionar tudo. Então, como que eu tenho que fazer? Caso você também esteja em um netbook ou em um computador que o scroll do mouse esteja quebrado também e a opção Emulate botão mouse esteja ativado também. É só apertar 2 vezes rapidinho. Mas caso você esteja num computador, em um netbook com mouse conectado, você pode apertar Alt ou Shift Alt e apertar 2 vezes rapidinho. Deixa eu ver se tá. Não, uma vez na verdade. Alt. Ou apenas Alt e o botão esquerdo. Eu não lembro direito, desculpa aí, gente. Ok? Mas para ser. Qualquer coisa vocês podem dar uma pesquisada aí. Mas o jeito que eu faço é segurando 2 vezes rapidinho. Nossa, segurar 2 vezes rapidinho. Segurar não, clicar 2 vezes rapidinho com o botão esquerdo.
Agora eu vou dar um G e mover para o eixo Z, um pouquinho aqui para cima. Vou dar um Ctrl S para salvar. Vou fazer mais um corte com Ctrl R bem aqui, ó, no meio. Vou cancelar depois de ter feito. E vou dar um G, Z e mover ele um pouco para cima. Vou selecionar o modo de faces. Vou pegar essa face aqui e vou dar um S e mover um pouco para cima. Eu vou apertar 3 para entrar numa visão ortográfica para ficar melhor de ver. Com o G e o Z, vou mover para cá. O E, vou apertar aí para dar mais uma extrusão. Vou diminuir com o S. Vou diminuir assim. Ok. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou apertar 2 vezes rapidinho. E eu vou selecionar a face que eu desselecionei aqui, porque eu selecionei essas daqui. Para selecionar mais de uma face, lembrando que é com Shift. Tem que estar com Shift pressionado, né? E clicar no botão esquerdo. Eu vou até ativar esse negócio aqui para vocês verem, porque ela entrou dentro do objeto, não dá para ver. Aí agora dá para ver as faces, que tá no modo raio-x. Shift, o botão esquerdo, pronto, selecionei. Sem o Shift, olha o que ia acontecer. Ia selecionar uma e ia desselecionar as outras. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui então. Ok. Deixa eu desativar aqui a visão raio-x. Ok, nossa maçã já tomou um molde perfeito aqui. Agora, eu vou dar um Shift A, vou adicionar um círculo. Vou entrar nessa visão aqui. Vou entrar no modo de edição, com o círculo adicionado. Esqueci de falar que quando eu adicionei o círculo, eu saí do modo de edição, mas não precisa, ok, gente? Mas eu acho melhor assim. Vou selecionar o modo de arestas e vou diminuir esse círculo. Vou ter que ativar a visão raio-x para facilitar. Vou diminuir. Vou fazer o cabinho da maçã agora. Agora vocês já sabem, né? Só dar umas extrusões com a letra E. Aumentar com a letra S. Fazer do jeito que vocês acharem melhor. O cabinho da maçã. Ok. Vou desativar o raio-x. Vou selecionar tudo. Vou voltar com o raio-x, na verdade. Vou dar um S para aumentar e G para mover para cima. Talvez eu faça um corte aqui no meio, suba um pouco e eu faça isso daqui. Selecionar bem certinho essa parte aqui. Ok. Agora vocês podem perceber que esse caminho está aberto aqui, ó, tá vendo? A gente precisa fechar isso. Para fazer isso é muito simples. Seleciona aqui e dá um F. Pronto. Só selecionar toda essa parte e apertar F que fecha. E tem que estar com o modo aresta selecionado, senão não funciona. Aresta ou vértice, na verdade. Eu tô com o vértice que eu quero dizer. Isso não é aresta, tá, gente? Aresta é esse do meio. Mas tanto faz um dos dois, só não pode estar com as faces. Senão não funciona. Ok? Agora, uma coisa que eu não tô gostando é que tá quadriculado, né? Vamos suavizar isso. Então, selecionando os nossos dois objetos, com Shift para selecionar mais de um, caso você não lembre. Vamos apertar o botão direito do mouse e Shade Smooth. Ok? Estão suavizados. E agora eu vou aplicar o Subdivision Surface. Vou selecionar meu objeto maçã, principal aqui, né? E vou vir aqui e Apply. Beleza? Subdivision Surface aplicado. Tudo certinho. Olha só, nossa maçã já tomou formato. Vamos agora fazer uma shader, ou seja, um material para a nossa maçã. Em vez de irmos no modo renderizado, vamos ir no modo material primeiro, que a gente não, porque vai ser mais fácil para fazer o material. É porque a gente não vai precisar de luzes no cenário, que já é iluminado no modo material. Então, a renderização a gente pode deixar por último.
Ok, já estamos no modo material. Foi até mais rápido do que eu pensei. Nem precisei pausar o vídeo. Vou aumentar um pouquinho essa aba aqui um pouquinho para cima. Vou vir nesse reloginho e vou mudar para Shader Editor. Ok? Vou apertar N para tirar esse negócio aqui chato aqui. E vou clicar em New com a minha maçã selecionada. Ok? Criei um novo material. Feito isso, vou clicar no meu Principad BSDF, que é esse daqui. Porque estava selecionado o material Output também. Tem que estar selecionado apenas esse. E agora vamos utilizar um Node que vai facilitar um addon que vai facilitar muito a nossa vida aqui no Blender. Então vamos vir em Edit, Preference, Addons. Vamos pesquisar por Node Wrangler. Esse primeiro addon aqui, ó. O meu já está ativado. Caso não esteja de vocês, ativem por favor. Feito isso, vamos vir aqui e Save Preference para nós salvar. E agora nós podemos fechar as nossas preferências. Agora, com o nosso Principad BS selecionado, antes disso, vamos adicionar com Shift A um Noise Texture. Vamos colocá-lo aqui. E agora com o Noise Texture selecionado, vamos dar um Ctrl T. Ctrl T. Opa, cliquei errado. Ctrl T. E adicionamos esses dois nodes, sem necessidade de ter que ficar procurando eles e configurando. É muito chato isso. E além do mais, não é só isso que o Node Wrangler faz, não, esse addon que a gente ativou. Dá para fazer várias outras coisas, como ligar automaticamente o color aqui no surface do material. Só que isso daí eu não lembro mais como é que faz. Deixa eu ver se é Ctrl L. Não é Ctrl L, Shift L. Ctrl Shift L. Alt L. Não lembro como é que faz, gente. Beleza? Mas ok. Deixa eu selecionar esses três aqui, com Shift para selecionar mais um. E Shift A novamente. E vou adicionar um Color Ramp. Esse segundo aqui, ó, Color Ramp. Adicionei ele. Vou ligar o Color do Noise Texture no Color do Color Ramp. Vou ligar o Color do Color Ramp no Basic Color do Principad BSD. Vamos esperar carregar aqui a nossa cor para maçã. Ela vai vir assim, ó, suja de preta e branca. Vamos aumentar um pouquinho esses valores. Colocar um pouquinho para cá, o branco um pouquinho para cá. Agora aqui em escala do Noise Texture, eu vou diminuir um pouquinho para 2. Ou 3, quem sabe. É 3 tá. Em Rawness, eu vou aumentar no máximo. Em Detail, eu vou aumentar 6 talvez. Não exagere muito que pode travar. Lacularity, eu vou aumentar só até aqui. Tá bom já. Deixa eu diminuir um pouquinho assim. E vou diminuir a escala para 1 ponto assim. Vou ter que aumentar esse detalhe, porque tá muito resolução bem pouquinho. Eu vou colocar em 10. Ok. Agora aqui, nessa cor branca, podemos deixar um vermelho, talvez, um pouquinho assim, meio laranjinha. E aqui onde era vermelho, deixar um amarelo meio escuro. Um amarelo mais clarinho, talvez. Enfim, nós vamos fazendo a nossa maçã aí. Amarelinho. Vamos vendo o que for melhor pra gente. Vou diminuir mais ainda essa escala aqui, colocar 3, por exemplo. Talvez até diminuir o Rawness.
Às vezes é o Rollins que não tá dando resultado muito bom. Vocês vão configurando aí, tá, gente? Até vocês verem que tá bom. Até vocês verem que estão gostando do resultado. Ok. Acho que vou deixar a minha maçã, a textura dela assim por enquanto. Ok, agora precisamos colocar uma textura de relevo para a maçã. Como assim? O que seria essa textura de relevo? É um falso 3D. É apenas sombras e luz impactando na textura. Como se tivesse mais poligonagem aqui, mas não tem. Apenas sombra e luz, ok? Para fazer isso, vamos dar um Shift A e adicionar um Bump. Aqui, um Bump. Vamos ligar o Color. Não, Color não. É melhor ligar o FEC no Rate do Bump. Vem aqui. E ligar o Norm no Normal. Agora é só esperar. Ok, carregou. Agora, como vocês podem ver, esse valor está extremamente alto. Isso não está legal, né? Então, vamos vir aqui em Strength, que é a força, e vamos diminuir a força desse bump, a intensidade. Vou deixar mais ou menos assim. Ok, agora está melhor. Se poderemos aumentar... Eu tenho muito errado. Aqui tem que aumentar aqui um pouquinho. Na real, para ficar melhor, vamos clicar aqui no Noise Texture, vamos dar um Ctrl Shift D, vamos duplicá-lo, clicar aqui no FAC, que a gente vai utilizar outro. Com o 2 é melhor. Que a gente pode controlar aqui esse outro e mudar valores. E não muda o de cima, que é as cores. Ok? Ok. Aqui em Rollins, eu vou deixar no máximo mesmo. E vou aumentar um pouco aqui. Diminuir o detalhe para 4. Para eu visualizar bem, vou ter que aumentar esse Strength. Aumentar o Scale. Vou aumentar o detalhe novamente. 6. 6 é muito. 5. Narrate, eu vou aumentar então. Sim. Vou dar uma distorção um pouco. Um pouquinho de distorção não faz mal. Agora eu vou diminuir. Para ver como é que ficou. Ó, agora já tá melhor. Tá aparecendo aqueles negócios que realmente tem as maçãs, as distorções, né? Deixa eu aumentar só um pouquinho. Eu vou diminuir com metade do valor aqui em Scale. Pra ver como é que fica. Ok, né? Essa massa tá parecendo um pouquinho massa podre. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou vir em Scale, eu vou ter que diminuir. Na real, eu vou diminuir o Rolls. Ok. E vou aumentar o Scale.
Aqui. Ok. Aqui em Scale do Mapping, eu vou vir no eixo X. Deixa eu diminuir aqui para ver como é que fica. Não ficou bom. Então o Y. O Y fica bom, fica legal. Fica meio esticadinho aqui as cores. Vou deixar no Y um pouquinho, ponto 4 ou ponto 400. E vou diminuir o normal, o bump, né? Agora sim. Aumenta só. Ok. Aqui no Rawness, eu vou diminuir também, ó, para ficar com a rugosidade da luz de uma maçã. E em Specular, eu vou aumentar. E vou vir em Coat, quer dizer, vou aumentar o Weight para ver como é que fica. Vou esperar carregar. Carregou. Vou tentar mais um pouco. Vou pegar aqui essa tinte aqui. Uma cor mais ou menos. Calma. Vai ficar mais legal. Ó, ficou mais realista essa maçã. Deixa eu tirar o coat. Vou vir em Shen agora. Vou clicar em Weight. E vou deixar, talvez, mais ou menos aqui, ó. O Weight coloca esse gradiente aqui em volta do objeto. Isso que é o legal. A gente pode controlar a intensidade disso aqui no Rawness também. Vou deixar no padrão. Vou deixar essa cor aqui, talvez. Um pouquinho rosinha. Que fica legal. Agora a gente vai ter que fazer o material do cabinho da maçã, ok? Para fazer isso, vamos selecionar o cabinho da maçã. Vamos clicar em New. Vamos clicar aqui em Principal BSDF. E na real o cabinho é bem simples até demais, né? Eu acho que não vai precisar nem de um bump map. Vamos adicionar um noise texture, dar um Ctrl T e um color ramp. Só isso mesmo que a gente vai precisar, ok? Vamos ligar o color aqui no Easy Color. Agora é só a gente, né, fazer o material. Assim. E eu vou deixar aqui um verde aqui. Um verdezinho assim. Meio escurinho aqui. Meio avermelhado, marrom, sei lá. E o Rawness vou deixar aqui no máximo. Beleza. Daí a maçã ficou assim. Na real, esse cabinho poderia ser um pouquinho mais fino, tá? Porque parece meio um caju um pouco, né? Então vamos, com o cabinho selecionado, vamos entrar no modo de edição, apertar A. E com Alt S, a gente pode assim, afinar um pouco isso. Só não exagera no negócio, não dá esse negócio ruim. Caso o Alt S esteja dando problemas, que o meu resultado não ficou tão fino assim, e também se eu exagerar bastante, dá problema, como vocês viram, né? Isso é chato. Então o que podemos fazer? Vamos entrar numa edição de novo, porque eu saí aqui. Vamos apertar o S e o Shift Z. Lembra que dá para travar em apenas um eixo. Shift Z. E agora, pronto, ó, tá feito o caminho da maçã. E para ainda mais não aparecer um caju, vamos selecionar esta parte aqui, ó. Vamos com o G e o Y, na verdade G e o Shift Z. Vamos mover para cá. E vamos trazer umas deformidades para o caminho da nossa maçã. Vamos fazer isso para cá também. E por último, essa face aqui. Ok, e já está pronta assim a nossa maçã.
Agora eu vou ir no modo renderizado. Não tem nenhuma lâmpada na nossa cena, ok? E eu vou dar um Shift A e vou adicionar um light do tipo spot. Não, spot não. Na verdade, light do tipo point. Então, GZ para mover ela para cima. E G, Y, mover ela um pouquinho para frente no eixo Y. E GX para mover um pouquinho para cá. Vou aumentar bastante essa spotlight. Vou colocar 10.000 de valor nela aqui. Ficou bem exagerado. Deixa eu tirar um zero. É, assim tá bom. Vou colocar outra spotlight aqui. Vou colocar essa daqui, por exemplo, de 100 apenas. Vou deixar bem perto. Ok. Vou copiar essa spotlight. Colocar outra aqui. Mais ou menos bem aqui longe. Isso daqui eu vou deixar um pouquinho mais longe, né? Ok. Agora com Shift A. Perdão. Vou adicionar uma câmera. E em vez de apertar 0 para entrar na visão da câmera, vamos trazer a câmera até a nossa visão. Para isso, vamos dar um Ctrl Alt 0. Beleza. Deixa eu... Não ficou tão legal? Vamos posicionar direito aqui, ó. Ctrl Alt 0. Beleza, agora sim. Antes de renderizar, vou fazer uma cena bonitinha. Vou dar um Shift A. Vou clicar em Mesh, adicionar um plano. Vou colocar só um fundo, na verdade. Vou aumentar esse plano. Vou apertar G, movendo para baixo. Ó, tem até sombra. G, Z, vou mover um pouquinho mais ou menos até a maçã encostar. Beleza, encostou. Vou salvar aqui o projeto. Vou voltar a prisão da câmera e vou sair. Agora eu vou entrar no modo edição. Vou pegar esse fundo aqui e dar um E e Z. E vou escolher essa aresta aqui. E eu vou dar um Ctrl B para criar uma face aqui no meio. E antes de confirmar, eu vou apertar em mais, na tecla mais no meu teclado, para adicionar mais. Ou eu posso girar o scroll do mouse, que é a rodinha do meio, mas a minha rodinha está quebrada, quer dizer. Então eu não posso utilizar ela. Então eu vou ter que apertar o mais no meu teclado, que é a mesma coisa do botão igual. Beleza, eu vou deixar mais ou menos assim. Então, Ctrl S para salvar. Vou dar um Shade Smooth para suavizar aqui também. Vou criar um novo material. E aqui em Basic Color, vou deixar um amarelo bem forte, bem vivo mesmo. E agora, ó, já tem uma cena ó, bem bonitinha até. Só não gostei que aqui atrás está meio escuro, né? Vamos arrastar esse plano um pouquinho para frente. Ok, agora está melhor. Ó, agora ficou melhor. Agora eu vou vir aqui em Render e em Samples, vou colocar em... Como eu vou renderizar uma imagem dessa vez e não um vídeo, acho que eu vou exagerar um pouquinho. Vou colocar em 8, ou então em 15 talvez, vou colocar em 10. Eu vou vir aqui nessa segunda opção aqui, vou ativar o Render Region, e o Crop do Render Region. Vou escolher a resolução de 720 por 360. Salvar de novo. E agora já está pronto. Para renderizar mais rápido, vou aqui no módulo material, vou selecionar tudo e vou dar um H para ocultar todos os objetos. Para desocultar, lembrando que é Alt H. Eu expliquei isso no último vídeo. Agora, se eu apertar F12, vai renderizar.
Ok, tá aqui, ó. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, por favor. E se vocês gostam do meu conteúdo, peço que se inscrevam no meu canal. E é isso. Então, valeu, falou, tchau e fui.